Olá, sou Andrew Knoll e você está no Ficções Performativas. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Vamos dar continuidade à leitura do texto de Oscar Cornago, que começamos a ler no episódio anterior. Então, se você está chegando agora, dá uma olhadinha aqui no canal, aqui no card, eu acho que está desse lado aqui, ou desse lado, procurem aí. E vocês vão encontrar o texto Cornago, O de Oscar Cornago, Condições para uma teoria por vir, ou a teoria após a teoria, ou as potências do tempo. E eu tenho uma novidade. Deixa eu pegar aqui a trombetinha. É só o que eu consigo fazer. A novidade é a seguinte: nós estamos agora também com um canal no Spotify. Então eu pensei em replicar aqui os conteúdos no Spotify. Para quem não tem tempo de sentar para assistir um audiovisual e quer aproveitar o seu tempo, quem sabe ali lavando a louça, ou cuidando dos seus negócios, ou no trânsito, dirigindo o seu carro, ou ouvindo na bicicleta, ou ouvindo na sua corrida matinal ou noturna, pode apenas ouvir aqui o conteúdo do canal. Então está lá no Spotify, é só procurar. Vou deixar o link aqui embaixo também, aqui na descrição. Mesmo nome, Ficções Performativas. Você vai encontrar o mesmo conteúdo que estamos fazendo nesse momento. Naturalmente, todo o conteúdo anterior que está aqui no canal do YouTube não está lá ainda. Está lá agora a leitura, essa mesma leitura que estamos fazendo aqui, ok? Então, aproveitem também, vão lá, se inscrevam, curtam e vivam a experiência. Essa semana eu comecei com a leitura do texto que estamos lendo aqui. Passei por um momento de resfriado intenso, febre intensa. Mesmo assim consegui ler alguma coisa. Então vocês vão notar que a minha voz está bem grave, constipada, a voz de quem lê o texto deitado na cama, cheio de cobertas. Não tem problema, e vamos seguindo. Então, tá bom? Ficções Performativas no Spotify. E vamos à leitura, então, né? O Oscar Cornago é professor doutor no Instituto de Ciências de Teatro da Universidade Livre de Berlim. Ele também fez o doutorado na Universidade Autônoma de Madrid em Filologia Hispânica. E é investigador do Centro de Ciências Humanas e Sociais do Conselho Superior de Investigações Científicas de Madrid. Já havia tido contato um pouco com referências à obra dele quando li a tese de doutorado da Luciana Romanoli, que está aqui no canal também, e em outras leituras de textos sobre teoria e crítica do teatro. Vamos continuar a leitura, então. Já havíamos lido nos vídeos anteriores a introdução e o título A Teoria ou o Tempo, o Problema da Contemporaneidade. Então nós fomos até a página 5. Vamos hoje ler, esse texto tem 22 páginas, vamos hoje ler a partir da página 6, que se chama Por uma Teoria Menos ou a Teoria como Prática no Tempo. 6, 7, 8, 9, 10. Vamos ler 5 páginas. Vai pegar 2 títulos. Esse e o título Teoria e Revolução, meu drama, se tivesse tido lugar. Tá bom? Então, sem mais, peço o de sempre. Se inscrevam no canal, ative o sininho, curtam esse vídeo para dar uma força. Vou deixar aqui embaixo na descrição o link para o texto em PDF, se alguém quiser ler, e também na descrição a chave Pix, se alguém quiser contribuir. Fico muito agradecido. Beleza? Como eu digo sempre, peguem seu chá, água, café, o que quiserem, estiquem as pernas e vamos à leitura? Por uma teoria menos ou a teoria como prática no tempo. Em 1997, Gilles Deleuze escreve uma introdução ao Ricardo III de Carmelo Bene, chamado Um Manifesto Menos,
ou uma introdução menos, poderíamos dizer. Porque o importante não é o substantivo, e sim a operação de subtração, que remete, à sua vez, à primeira das obras que integram a trilogia do ator, diretor e dramaturgo italiano Carmelo Bene, chamado Um Hamlet Menos. Em seu texto, Deleuze explica o sentido desta subtração com respeito a um modelo teatral fortemente identificado, todavia, naquele momento, com o texto, a trama e os personagens. Subtrair um elemento a essa maquinária, apresentada como um mecanismo de ordenamentos e hierarquias, implicava deixá-la coxa, fazer com que se desequilibrasse. A operação abre um território de experimentação, cujo sentido se colocava então como crítica de um horizonte cultural que hoje, segundo nos situemos, nos pode parecer já passado. Certamente esse teatro dramático nunca foi o único modelo teatral, mas o discurso crítico dos últimos séculos o utilizou como horizonte de análise para articular as críticas da modernidade. Uma modernidade produto também da maquinaria política de inclusões e exclusões do Ocidente. Essa história, com todas as suas críticas, resistências e oposições, nós a conhecemos bem. E também a imobilidade ao longo desse tipo de ordenamentos binários, no que se modifica o valor dos extremos, mas o funcionamento básico de um sistema de hierarquias e dominação se mantém. Deleuze sorteia este recorte através de um modelo dinâmico onde o importante não são os polos, e sim seu devir, os movimentos e trajetórias, aquilo em que se transformam. Emancipar a teoria dos ordenamentos duais implica tomar distância frente aos modelos lineares em termos de superação, rechaço ou oposição, para deslocar espaços onde lógicas, atores e temporalidades distintas coexistem. Estamos habituados a que o teatro se defina por seu caráter espacial, como lugar de um olhar frente ao ator. Esta operação, que Morton qualificaria como agrilogística, uma lógica que remonta ao começo do antropoceno com a agricultura há 12 mil anos, essa lógica não deixa de ter algo de colonial, como denuncia o autor, entre aspas. O conceito de espaço foi sempre uma máquina de presença constante para que as coisas parecessem sólidas e coerentes, para que fossem mais fáceis de colonizar, escravizar e saquear. A presença constante formava parte de um cerimonial antropocênico de colonização. Fecha aspas. A arquitetura dos grandes espaços cênicos a partir do século XVIII, não por azar estreitamente identificada com a consolidação das identidades nacionais, torna patente a utilidade do teatro como ferramenta de colonização. Frente a esta dimensão espacial, o teatro deve entender-se também como um fenômeno que ocorre em distintos tempos, não só apenas na da atuação, mas no antes e depois da obra. Tempos de fabular, de idear e imaginar, de ensaiar e provar a obra por vir, ou tempos para a memória, a análise ou a atualização de obras passadas. O tempo se converte numa potência ativa não apenas no durante, mas também no antes e depois da obra. Neste sentido que podemos afirmar que o teatro sempre ocorre de algum modo depois do teatro, e por extensão a teoria após a teoria. Isto é especialmente evidente no caso de Ricardo III, de Carmelo Bene, que vem logicamente após o texto de Shakespeare, e, por sua vez, antes da adaptação que Georges Lavaudin fará do trabalho de Bene, em 1979, que, por sua vez, voltou a montar-se com o motivo de sua morte neste ano de 2002. Então temos aqui, segundo ele,
a montagem do Ricardo III de Shakespeare, depois a montagem de Carmelo Bene e depois a montagem como homenagem póstuma em 2002. Esta dimensão temporal explica o caráter repertorial das artes cênicas, em que as obras sobrevivem como potência mais além do momento da sua realização. Para além do momento da sua realização. Desculpa, eu estou lendo um texto em espanhol traduzindo no momento. A importância destas temporalidades explica o predomínio que em um momento dado vai adquirir o texto dramático por sobre, inclusive, da sua realização cênica. Que isto tenha podido ocorrer, que isso possa ocorrer em muitos casos e siga ocorrendo, nos fala dessa capacidade de sobrevivência. Antes que identificar o teatro como uma arte do presente e a presença, há que identificá-lo, então, como uma potência por vir. Uma potência inscrita nas relações, corpos, espaços e objetos, nos que já está inscrita a possibilidade de uma trama. O borramento desses tempos se corresponde com uma economia das obras, as ações, os resultados, característica do capitalismo que busca picos de visibilidade em detrimento dos restos, os meios, o de antes e o depois, que fica na sombra. A diferença da convivência, que tem centrado grande parte do debate contemporâneo, a coexistência, termo central nas ecologias obscuras de Morton, é antes de tudo, coexistência de temporalidades nas que entram em jogo outro tipo de vidas, saberes e materiais. Frente à encenação no jogo do subjetivo e emocional, que implica o termo convivência, a coexistência supõe tempos, sensorialidade, materiais e estranhamento, um meio a distintas escalas no que o sujeito humano perde o centro. Próximo título, Teoria e Revolução, meu drama se houvera tido lugar. Nota número 2, a frase completa no original em alemão, porque é uma frase retirada da peça Hamlet Machina, do Rainer Müller, Die Hamlet-Maschine. Então a frase completa em alemão seria: Mein Drama, wenn es Nacht stattfindet werde, fand in der Zeit des Aufstands statt. Rainer Müller, 2001. Meu drama, se houvera tido lugar. Vamos a ele. Machina Hamlet, de Rainer Müller, pode-se entender como a encenação de um corte, a encenação de um limite, de uma margem, um intermédio ou descontinuidade temporal que funciona como uma máquina centrífuga, tanto ao nível dramático, como pelo lugar e influência que vem tendo na historiografia teatral do século XX. Se não conhecem, eu aconselho muito a ler, acho que é encontrável facilmente na internet, o texto, a adaptação do Rainer Müller, sobre o texto Hamlet, de Shakespeare. Não tenho aqui, nessa biblioteca, tenho ali nos meus outros arquivos. Depois eu mostro, no outro vídeo. É um texto curtinho, adaptação do Rainer Müller, sobre Shakespeare, chamado Hamlet Machina. É disso que o texto está falando. Vamos retomar. Machina Hamlet, ou Hamlet Machine, ou Hamlet Machina, de Rainer Müller, pode-se entender como a encenação de uma margem, de um limite, um intermédio ou descontinuidade temporal que funciona como uma maquinária centrífuga, tanto a nível dramático, como pelo lugar e influência que vem tendo na historiografia teatral do século XX. Este limite se constrói a partir de um olhar que implica uma tomada de consciência da separação entre corpo e sujeito, presente e passado, realidade e imaginação. Essa consciência se redobra pelo fato de tratar-se de um ator
que se apresenta a partir da sua incapacidade para seguir atuando. Esse personagem sem ator, personagem fantasma, não pode ser outro que Hamlet, paradigma do personagem dramático, ao que se chega até um pacto com os mortos, com o passado, os regressados desse passado, incorporado no fantasma do pai a quem jura vingança. O limite abre o tempo da cena, irreal, doloroso e incerto. Um diálogo com os fantasmas que define o teatral. Este umbral surge entre o que o personagem Hamlet, ator, tem às suas costas, as ruínas da Europa, e com elas do próprio teatro, as ruínas da atuação, como projeção da vontade de um sujeito, e o que está por vir, mas o que já está ocorrendo, a tragédia em meio às ruínas. Deixa eu ver se eu lembro de cabeça, o texto diz, não sou Hamlet, não entro mais. Eu era Hamlet. Atrás de mim, as ruínas da Europa. Assassino e viúva, um casal. Os sinos anunciavam os funerais nacionais. Mais ou menos assim, não nessa ordem, mas ele fala, atrás de mim, as ruínas da Europa. É isso que ele está se referindo aqui, o Oscar Cornago. Este umbral surge entre o que o personagem tem às suas costas, as ruínas da Europa, e com elas as ruínas do próprio teatro, as ruínas da atuação como projeção da vontade de um sujeito, e o que está por vir, mas que já está ocorrendo, a tragédia em meio às ruínas. É porque daí no texto ele continua, ele está falando com a audiência, ele não está mais interpretando um personagem num universo coeso, fechado. Ele está falando com a audiência, não mais como personagem, mas sim como ator, como sujeito. Quod ends. Ele fala, não sou Hamlet, não entro mais. Atrás de mim monta-se a cena, monta-se a cena por pessoas às quais o meu drama não importa, às quais ela não interessa, quer dizer, porque entram dois assistentes carregando televisores e uma geladeira. Então ele está falando sobre a montagem da cena ali, factual, não fictícia, factual, objetual, do tempo real, o mesmo tempo da audiência. Não mais a ficção, e sim a realidade inserida na ficção, ou a ficção deixou de se colocar, né? Ficou como suspenso, ou não ficou como suspenso, foi desativada, foi suprimida, foi negativada, aproximou-se do real. E o que é esse real? Esse real também é algo que também reflete, ou faz refletir o que está acontecendo no teatro, né? Esse real que vivemos, que também é, pouco a pouco, cada vez mais desativado, puerizado, em direção a uma outra coisa, pós-capitalismo neoliberal. Mas vamos seguir com o texto. Entre o já não, que ele fala, já não sou Hamlet, e o todavia não, se desenvolve o meio da cena, os corpos e a história. Se a teoria começa com um ponto de vista, um lugar desde o que mirar, desde o que olhar, então começa também, agora ele está falando da noção de teoria. Se a teoria começa com um ponto de vista, um lugar desde o que olhar, então começa também, se adotarmos como guia o olhar do Hamlet, do Müller, começa também com o corte, com a margem, com o intervalo, os fantasmas, a suspensão. Então ele faz um paralelo entre a ficção que Müller criou e a noção de teoria que ele quer desenvolver. A obra é de 1977, casualmente o mesmo ano que Carmelo Bene faz o seu Ricardo III, trabalhos que se converterão em referências para uma cena que, como bem viu Deleuze, estava lubrificando as suas capacidades como maquinárias do tempo, bússolas para orientar-se na história. Nos dois casos, no Hamlet e no Ricardo III, se trata de atores que trabalham a partir de uma relação de conflito com a sua condição de atores-personagens. No caso de Hamlet Müller, a negação da interpretação, que aponta indiretamente à performance, se converte num eixo temporal em torno do qual se condensa esse texto de apenas 10 páginas,
com que o autor quis reduzir a tragédia por antonomasia à sua expressão mínima. Deste modo, à medida que avança a maquinária dramática ou antidramática, o limite, a cesura, a margem ganha em complexidade com a superposição de distintas temporalidades. Ao passado inicial do personagem da história do teatro, eu fui Hamlet, lhe segue o presente da negação dessa história. Já não sou Hamlet. O abandono do personagem e da cena dramática. Mas a esse presente não lhe segue, como poderia se esperar, um futuro. O que o ator fará no tempo por vir, sem uma subordinada condicional que expressa um potencial. Ou seja, o que poderia passar se esse tempo condicionado chegasse a acontecer. E esse tempo, continua dizendo o texto, seria o tempo da revolução, uma potência ligada a uma possibilidade política. Resulta significativo que essa parte da obra, apesar de se situar nesse tempo imaginário do que poderia ser, é, por sua vez, a parte mais extensa, quando pouco antes do final a utopia se faz presente da mão do desejo e a imaginação através de um tempo cênico, no qual as coisas podem ser ainda sem chegar a ser. Acontecer como uma pura potência, um movimento coletivo, que ainda sem chegar a ocorrer na lógica linear da história, não deixa de ter lugar. Esse é o tempo também da revolução, de todas as revoluções, antes que a palavra, a lei e a representação voltem a fixar uma ordem. Enquanto esse tempo, relato potencial da revolução acontece, o presente do teatro dramático e a atuação atoral continua seu processo de desintegração. Entram os assistentes em cena, como eu disse, para colocar um cenário que, como se diz no texto, já não lhe importa nada, um monumento aos grandes homens da pátria. Em seguida, trazem 3 televisores e uma geladeira, que deixam no cenário indiferentes ao que está acontecendo, que já não é o drama, e sim a impossibilidade do drama, a impossibilidade do teatro. Desta introdução do real material, cuja outra face será a performance, o real físico, nos falam esses aparatos carregados de cotidianidade, cuja utilidade os colocava à margem, ao menos nesse momento, do mundo teatral. Desde então veremos como a cena se irá preenchendo desse tipo de eletrodomésticos como um signo da realidade que desafia a ideia de cenário e ficção. Um desafio que o teatro não tardará em naturalizar. Estou pensando rapidamente aqui no paralelo com as artes visuais, do momento em que a moldura, o suporte, passa a noção de suporte passa a se desenvolver como obra propriamente, e as pinturas passam a não mais necessariamente ser feitas apenas em quadros, né? O chassi esticado sobre a tela, mas os pintores começam a trabalhar e a atuar em outros suportes, né? Qualquer pedaço de madeira, um pedaço de espelho, um pedaço de papelão. Quer dizer, há um descolamento da ideia do que antes era algo tido como uma regra mais endurecida para formas mais livres, né? Isso é uma continuidade de pensamento que vem desde o momento de mais regramento das regras nas artes, que é o classicismo, até o começo desse caminho para formas mais livres que se dá principalmente ali no Renascimento, e especialmente em Shakespeare. De lá para cá, para formas cada vez mais livres ou desativadas, negativadas em relação a esse ordenamento mais acirrado das regras que se dá no classicismo. Continuando, Hamlet Máquina, que adquire fama mundial a partir da encenação de Robert Wilson, de 1986, é uma das referências iniciais do conceito de teatro pós-dramático, cunhado 2 décadas mais tarde por Lehmann. A construção desse termo como superação do teatro dramático explica suas limitações como perspectiva de análise ou instrumento de periodização, ao colocá-lo em referência a um horizonte teatral tão amplo historicamente como reduzido teoricamente. Sem dúvida, como no caso de Carmelo Bene, do Ricardo III,
A desintegração de um modelo teatral, convertido em objeto de um movimento centrífugo, oferece também os meios para entender essa operação como negação. E sim, afirmação e abertura, dispersão e transformação. A potência dessa maquinária se irá deixando sentir de muitas e distintas maneiras ao longo das décadas seguintes, descobrindo novas possibilidades para o teatro e a teoria. Não em termos de estilo, crítica ou periodização, mas sim de modos de entender a prática cênica teórica como um processo aberto de aprendizagem e experimentação, situado no tempo através de uma trama de atores aliados a distintos níveis. As montagens de Hamlet Máquina se multiplicaram ao longo dos anos 90, a modo de celebração, de umas exéquias, de um tipo de teatro e um modo de fazer a história que, sem dúvida, olhando de hoje para trás, diríamos que não tem deixado de estar ali. Por exemplo, a montagem do grupo Periférico de Objetos no Callejón de los Deseos, em Buenos Aires, em 95, com bonecos manipulados por atores na obscuridade de um reduzido espaço fantasmal, foi uma das mais icônicas no panorama latino-americano. Procurem aí, vale a pena dar uma olhada. Então o grupo se chama Periférico de Objetos. Fez a montagem de Máquina Hamlet, The Hamlet Machine. Periférico de Objetos. Se não me engano, é o grupo da diretora Mariana Perkovic, com quem trabalhei na montagem de outro texto do Müller, Medea Material. Mas as direções que se foram abrindo desde os anos 70, a partir da dramaturgia do Müller, foram muito distintas. A título de exemplo, o trabalho também da companhia São Jorge de Variedades, chamado Quem Não Sabe Mais Quem É, o que é e onde está, precisa se mexer. Realizado em 2009, que se iniciava juntamente com uma incursão pelas ruas de Barra Funda, em São Paulo, retomando aquele tempo potencial da Revolução, que, como diz o texto, devia começar com um passeio à contracorrente. Muito bem, esse é o pensamento de Oscar Cornago, passando por algumas montagens icônicas do teatro mundial, em que se desloca a ideia de ficção para uma aproximação com o real dentro da própria ficção, citando montagens distintas de Hamlet Machine, de Rainer Müller, em paralelo à montagem do Ricardo III e do Carmelo Bene, aproximando essa lógica com a noção de teoria, que a teoria também se faz por aberturas, por ecos do passado e pelo que está por vir, no que nos faz querer aproximar essa ideia da noção agambeniana de comunità che viene e também de qualunque singularità ou inoperosità, né? O ser qualquer, a inoperosidade, a comunidade negativa de Georges Bataille, o iminente de Jean-Luc Nancy, tudo isso faz ecoar. E vamos caminhando pouco a pouco para essas noções. Obrigado por aqui. No próximo vídeo falaremos do título Cosmologias e Colonialismos, Sopros, Balidos, Trens e Deuses, na página 11. Não deixe de curtir o canal, se inscrever no canal, curtir esse vídeo, por favor, ativar o sininho. Como eu disse, também essa leitura no Spotify. E ficamos por aqui. Até a próxima. Um beijo no seu coração.